Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Reinaldo, colaborador da Casa de Eurípides Barçanufo, que veio trazer para a gente hoje um tema que eu acho, nesse momento que a gente está passando, muito bom: a prece. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, é um prazer estar aqui, que Jesus nos inspire, nos envolva a todos nós e os ouvintes também. Vamos lá? Então vamos lá. Eu trouxe esse tema hoje, né? Até para mim mesmo, que eu preciso de aprender muito mesmo sobre isso, é que a gente que está na caminhada, né? Vai aparecendo para a gente as dificuldades e a gente precisa de cada vez mais obter o conhecimento, né, e aprender. Então eu estou aqui até para você me ajudar também, para poder conhecer melhor. Então eu vou falar sobre a prece e eu quero pedir a licença para poder fazer a leitura fracionada, né? Eu vou pegar uns pedacinhos do Evangelho, um pedacinho outro do Livro dos Espíritos, o livro de algumas falas de Emmanuel, e falar sobre a prece. E não vou ler todo o trecho do item não, porque é muita coisa. Assim, o que eu vou entendendo, eu vou lendo e nós vamos conversando, né? Então, começando pela maneira de orar, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, vem falando assim: o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar, que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? Lendo esse pedacinho, aí a gente lembra lá da, da, das qualidades da prece que está no Evangelho, né, que quando Jesus fala, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, a porta fechada, orai ao vosso Pai em segredo, né? E vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. Ou seja, a prece, a gente deve procurar ela, é aquele momento de encontro com Deus, né? Então, ou seja, a prece é uma conexão com Deus, eu entendo dessa forma, né? Então, quando a gente quer fazer uma prece mesmo, né, não só parar nos momentos que a gente para mesmo para poder fazê-la, a gente deve se conectar, tentar se conectar com ele, tentar olhar para ele não no sentido de ver, mas no sentido de sentir, né? A prece verdadeira acho que é o sentir, né? E a prece não está só no momento da prece em si. Então tudo que a gente faz, que a gente pensa o bem, que a gente sente o bem, que a gente procura o bem, a gente também tá fazendo uma prece, né? Eu compreendo dessa forma e não como frases maquinalmente, né? Mas como um sentimento É um mesmo. momento, né, de comunhão, né? Criador e criatura. É um momento seu, né, com o Criador. Aquele momento em que você vai recorrer a Ele no dia a dia, porque você precisa. E não precisa sair alardeando para todos os cantos, né? Todo mundo saber o que você está fazendo, você está pedindo, você está agradecendo. Não. É você, a sua consciência e Ele. Né? O importante, né? Porque quando Jesus fala, né, para a gente entrar para o quarto, quer dizer, o entrar por quarto é você entrar para dentro de você mesmo, né? Ter um momento com a sua consciência e esse momento, né, consciencial, você vai ali, né, conversar com o Criador, né, de acordo com a sua necessidade. Entrando assim um parênteses no Livro dos Espíritos, na questão 659, quando pergunto qual o caráter da prece, lá vai falar que é isso aí que você falou, é orar, adorar, aproximar dele, e no finalzinho fala louvar, pedir e agradecer, Agradecer. né? Então a prece é uma conexão íntima e pessoal com Deus, né?
mesmo a gente orando em grupo, quando a gente faz uma oração, né? Muitas vezes a gente fica preocupado, não vou fazer prece não, porque o fulano faz bonito e tudo. Não. E é uma bobeira, né? Tira da gente o que a gente tem com Tem. Deus perante E aos o que irmãos, que eu eles também vão acho sentir. interessante, né? Louvar, pedir e agradecer. Acho que nós só pedimos, né? A gente, Louvar e agradecer, é uma coisa interessante. A gente sempre só pede, pede, pede. A gente nunca para agradecer e nunca para louvar. ou seja, a gente nunca para ouvir. É, Vamos falar nesse nesse sentido, que sentido. não de ouvir com os ouvidos. Acho que a Madre Teresa de Calcutá teve uma entrevista, não sei se você viu isso já. Aí perguntaram para ela, quando você ora a Deus, o que que você fala com ele? Aí ela, nada, só escuta. Aí eles perguntaram, e ele, o que que ele fala? Nada, só escuta. Escuta. Então, quer dizer, é o sentido, é o sentimento, Eu né? sei, mas é isso mesmo. Sentimento, É troca de você, sentimento. né, você e ele, né? As suas emanações ali. É, Porque ele não precisa de falar, ele já sabe tudo, é a troca de né? sentimento. Ele já sabe. Então, eu acho que a gente tem que aprender a agradecer mais, louvar mais e pedir menos, porque a gente já ganha muito. E aí, mas nem todo sentimento ele é agradável a Deus. Por quê? Aí vai falar aqui mais para frente nesse item 22, a prece deve subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porque é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, transfigurando-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar alva e radiosa de esperança e de amor. Ou seja, a beleza está na humildade, né? A beleza da prece está eu falo isso, mas eu falo para mim, que meu ouvido está mais próximo da minha boca, porque muitas vezes a gente, em momentos de desespero, de problemática, a gente não consegue, às vezes, chegar nesse ponto, mas quando você para um pouquinho e fala, conversa diretamente, Senhor, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, eu estava errado, no momento eu não estava com a consciência tranquila, eu não estava bem, eu quero consertar, eu peço perdão, eu estou falando isso direto. Então, quer dizer, a humildade de se Reconhecer, né? reconhecer É o e reconhecimento. de E é querer aquilo fazer. que interessante, até que de segunda-feira, né, o Dudu tava falando, que André Luiz, né, quando ele chega em nosso lar, que ele vai ver lá a sala dos pedidos, né? E ele pega e fala, né, que eles não deveriam ter tempo para nada, né? Tanto isso aí que o amigo espiritual fala com ele, não. Mas por que as pessoas fazem tantos pedidos, mas acontece que muitos pedidos que eles fazem não ultrapassam o telhado da casa? Porque não faz com fé, né? A pessoa não acredita naquilo que ela está pedindo. Então, não adianta, não passa. Se você não fizer uma prece mesmo, de coração, aquela prece que você faz com sentimento mesmo, aquela prece vai ficar ali só para você. Ela não vai conseguir atingir os objetivos, né? Agora, quando você faz aquela prece mesmo de coração, aquela prece sentida, aquela prece que você é comunhão mesmo com a espiritualidade, ela alça voos e vai chegar, e você vai receber. Porque mesmo essas preces que a gente faz, né? Deus é tão bom que mesmo a gente não sabendo pedir, ele ainda ajuda, né? Muitas vezes não da forma que a gente quer, mas da forma que ele sabe que nós merecemos e que nós precisamos. A gente que não Isso. sabe entender isso, né? E tem a outra também que a prece ela precisa ser mais singela e simples. Ela tem que ser singela e simples, porque dessa forma ela vai ser agradável a Deus. É, a gente não precisa de rituais, não precisa desses apetrechos que muitas vezes a As gente, a pessoas gente tem. usam. Porém, mesmo assim, quem, quem pratica, quem faz isso, é a forma que ele consegue no Consegue. momento. Então, aquilo até isso para Deus não é que não dizer agradável, mas é válido, né? Porque é Porque. a forma que eu consigo, E o né? importante é fazer, né? É, O importante é você fazer. isso. Não a forma como você faz. Isso. Importante fazer. É. E não importa quem eu sou, como eu estou, vamos falar dessa forma. Se eu estou uma pessoa, se eu sou uma pessoa de caráter menor, se eu sou uma pessoa de difícil relacionamento, tal, se eu sou uma pessoa que não ando muito bem, fazendo as coisas que todos nós não andamos, né, perfeito, mas se eu sou uma pessoa que
que vamos dizer assim, que está no momento difícil, mesmo assim a pessoa mais que vamos dizer que corrompe mais a lei de Deus, mesmo a pessoa mais trevosa, mesmo a pessoa mais difícil, quando ela consegue olhar para Deus e falar, Senhor, me ajuda, eu quero mudar. Ele ouve na hora e essa prece tem validade. A prece sempre ela vai funcionar quando é feita com amor, com Eu sinceridade. lembro uma vez você falando isso, eu acho interessante porque é, você quer fazer um espírita desencarnar, gente, numa reunião pública, manda ele fazer uma prece. Nunca vi a pessoa esconder ter medo. E eu lembro que uma vez na casa espírita, quando eu comecei a frequentar a casa espírita, a primeira vez que o seu Márcio, lá no Obreiros do Senhor, né, mandou fazer uma prece, ele pegou e falou comigo, né? Jorge, faz uma prece para mim. Ó, Pai Nosso, Ave Maria, prece. E eu achei aquilo interessante porque aí eu, né, fiz a prece, que beleza. E um dia, um amigo meu, na casa espírita, ele levou o susto também de mandar, e a pessoa virou para ele e falou assim: Obrigado, Senhor, por eu estar aqui, também é uma prece. Aí ele pegou, ele fez, obrigado, Senhor, por eu estar Pronto, aqui. Ele fez a prece. pronto, Então, maravilha. gente, prece é isso. É você, é Simplicidade. simplicidade, é você falar com Deus. Gente, a gente tem que ter medo, não. Você tá falando com Deus, você está conversando com Ele. Por que esse medo, né? Que a gente tem. E não tem esse negócio, ah, porque o Reinaldo faz uma prece mais bonita. Gente, prece é prece. É, Bonita, muitas palavras, poucas palavras, prece é prece. O que vale é a intenção. exatamente. Aí no finalzinho fala assim: roga-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Então, assim, é, o que a gente pode melhor pedir é isso: é paciência, resignação, é a fé. Né? Porque muitas vezes a gente pede as coisas é, coisas materiais, né? Muitas vezes a gente pede coisas impossíveis, muitas vezes a gente quer que Deus faça uma coisa para mim, eu quero, Senhor, eu quero isso, eu quero que tira isso, eu quero que põe isso na minha vida. Não, gente. Ainda isso ainda é válido quando a gente pede, mas quando a gente pede com uma intenção real que vai beneficiar todos. Né? Às vezes você está numa situação que precisa que aconteça uma coisa que beneficie a todos para o bem, né, para o progresso. Mas às vezes não, às vezes a gente quer uma coisa que não é agradável a Deus e que não vai funcionar porque a gente está pensando na gente mesmo. E uma outra coisa, né? Será que aquilo que eu estou pedindo vai ser bom para mim? Será que aquilo que eu estou pedindo não vai me desviar É, da minha missão? Não vai complicar ainda mais? Gente, se Deus não dá a gente, é porque Ele sabe, Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós precisamos. Então, Ele dá. Quando você pedir a Deus, tenha certeza, Ele está te dando aquilo que você precisa para a sua evolução. verdade. Não tem como. Ele é o pai, gente. Ele quer o melhor para as suas criaturas, ele quer o melhor para os seus filhos. E a gente tem que entender isso, porque ele nunca vai dar nada que vai nos prejudicar, que vai atrapalhar a nossa evolução. Isso nunca. Isso. Fazendo um parênteses aqui de novo, nesse item 22 aqui do Evangelho, tem o Livro dos Espíritos que a pergunta 658 que Kardec fez aos Espíritos, ela confirma, né? Pergunta: a prece é agradável a Deus? Os Espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível àquelas que podes ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o sensibilize a prece do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Ou seja, quando seja como estiver a pessoa, ela arrependeu do feito ou da vida inteira que vem fazendo, ela pensar um pouco: Senhor, me ajuda, eu não quero fazer mais. Pronto, está feita a prece. Né? Exemplo clássico: André Luiz, 8 anos no umbral, né? Ríspido, que a dureza de coração, nada. Vinha a mãe, não sentia presença, vinha a vibração da mãe, nada. 8 anos ele falou: Senhor,
acho que falou umas palavras assim, Senhor me ajuda, alguma coisa assim, que eu não lembro no livro, que eu li o livro, mas não lembro mais. Pronto, ele foi até, Na hora ele, na hora chegou Clarence Clarence e leva. levou. Então é o exemplo clássico que a prece, ela é para todos e em qualquer momento, Em né? qualquer situação, Qualquer né? situação, né? E a gente sabe que a gente vive cercado de espíritos, né, que influências negativas, que tentando dificultar a nossa conexão. Para a gente reconectar é a prece, né? A prece para mim, como fala aqui também mais abaixo, a prece ela é todos os momentos de bons pensamentos, né? Todos os momentos de bons sentimentos, que a gente para um pouco, ou a gente está numa situação caminhando, você não precisa de ir, igual fala, feche, vai no quarto, fecha a porta. Não, você fecha o seu íntimo, Seu íntimo. mesmo andando, mesmo dirigindo, mas claro que você não vai fechar o olho dirigindo e tal, mas você vai pensar, você vai vibrar, né? Nós podemos É, vibrar em qualquer momento. qualquer momento, qualquer situação, Né? né? Você pode se conectar. Essa conexão nossa né, com a espiritualidade só depende de nós. Né? Nossa reforma íntima, melhorar o nosso padrão vibracional, né? A gente começar a praticar o bem, né? A gente começar a praticar o amor, que é a lei de amor. Então, é a melhor conexão que a gente vai ter. Quanto mais a gente consegue elevar os nossos pensamentos, melhor o nosso padrão vibratório. Exatamente. A prece é todas as vezes que pensamos e fazemos o bem, todas as vezes que fazemos caridade, em pensamentos elevados, emoções positivas e sentimentos de perdão, em cumprimento do dever, toda vez que enxugamos uma lágrima de alguém, quando sentimos a presença de Deus nas coisas, na natureza, nas boas ações das pessoas. Isso aqui uma leitura à parte que estou fazendo o que eu entendo disso. Então, quer dizer, se você deu uma chuva, você para, sente aquele cheirinho da chuva, oh meu Deus, obrigado, que tomara que os reservatórios se complete, que a água volta, né? E que limpa a Atmosfera, psicosfera né? e a atmosfera e a psicosfera Psicosfera, também, porque a gente sente melhor aquele alívio, que é a Que o ar frescura. fica mais leve, É, né? é uma prece, É, é uma fica prece. mais leve. Você vai para um lugar, vai na beira de uma praia, sentir aquela brisa, né? E fala, Senhor, que maravilha, Não tem coisa melhor do que a brisa do mar, né, né? gente? Você tá Então, caminhando numa praia e sentir aquela brisa do mar, o barulhinho da água. Aquilo é muito gostoso. é. E continuando aqui no item 22, do capítulo 27, tem aqui no finalzinho aqui, o que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e tendes exclamado com frequência, Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não haveria tantas injustiças, insensatos, ingratos. Se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre encontrarias em vós mesmos o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, o, o vosso aprimoramento e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Então, muitas vezes a gente fala que a prece não funciona, porque para que Deus vai se ocupar conosco, né? Porque senão não teria tanta injustiça, não aconteceria tanta coisa, a pandemia, as guerras, né? Como se a gente tivesse que parar tudo isso com a prece, mas aí falta compreensão de que as coisas acontecem, não estão acontecendo de qualquer forma, não estão a Deus dará, não estão sem comando, né? Não que Deus provocou a guerra, planejou a guerra, não, nós estamos passando por momentos, passamos todo, a gente está vendo muitos momentos difíceis, porque nós causamos isso, né? Isso nada foi programado, nada foi. A nossa existência não é programada para a gente desistir da vida, suicidar, não é programado para a gente planejar e fazer o mal, não é programado para a gente furtar a alegria do outro, furtar os bens do outro. Então, é nossa ignorância, nosso Não há egoísmo. programação em reencarnatória pro mal. O É, mal é criação nossa, né, gente? Porque o mal impera
Por quê? Porque nós temos ele dentro de nós. Sim. Então nós nos sintonizamos com o mal. A partir do momento em que a gente começa a sintonizar com o bem, não há espaço para o mal. Então a gente começa a melhorar o nosso padrão vibratório. E aquele negócio, tá ruim, mas Deus criou tudo perfeito. Quem é que interviu em toda a criação? Foi o homem. O homem pela cobiça, o homem pelo poder, ele foi destruindo tudo, ele foi atropelando tudo, passando por cima de tudo. E isso, nós sabemos que nós estamos numa lei de causa e efeito, gente, ação e reação. Ia chegar um tempo que essa conta ia ser cobrada, né? E a conta está sendo cobrada, porque nós viemos há anos depredando a natureza, né? Pelo nosso bem-estar, entre aspas, né? A gente está aí pela nossa cobiça, pela nossa ganância que a gente está fazendo isso. E agora está tendo aí, ó, essa onda de calor horrorosa que está indo aí, é chuva, é estado que está aí rachando ao meio, é outro que está afundando, é deserto que tá tendo água. Gente, isso aí é ação do homem. Né? É ação do homem, é a natureza. E a natureza está cumprindo o seu papel. É. E os acontecimentos, né? Se tivesse mais prece, né? Se tivesse mais conexão com Deus, não teria tanta coisa, Pois. né? Então, assim, a prece também, ela é um preparo para a gente não cair, para a gente passar pelas dificuldades também, né? A prece de todas as formas que a gente vem falando, né? Porque a prece em si, ela é uma reconstrução mental, né? Eu gosto muito desse ponto de, de casa mental. Então, assim, eu falo muito disso, porque eu acho que nós sempre estamos de mudança, nós sempre estamos residindo em um padrão. Então, quer dizer, a gente muda para um padrão de uma hora para outra e a gente precisa estar sempre naquele endereço onde os espíritos inferiores não nos acham, não Nos nos alcancem, conectam. né? Porque a nossa casa mental é conexão. Então, quando a gente fala, deixa as portas abertas, né? E aí entra as sintonias e que a gente tem, que você acabou de falar, que o mal está na gente, então a gente precisa de É o orar e vigiar, né? Que Jesus é, falava, né? nos, Vigiar e orar, né? Porque você tem que e vigiar. nos Porque preparar para nós temos que encarnar. vigiar os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas ações. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará o seu tesouro, né? Isso, E onde é que está o nosso coração? Aí que está o exatamente. problema. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nós sabemos, né, que tudo que nós oferecemos ao mundo, ele vai nos retribuir. Nós vamos ter de volta. Então, se não tá bacana hoje, é porque nós não jogamos boas sementes, né, lá atrás. Então, vamos começar a melhorar a qualidade das sementes que nós estamos plantando agora para a gente começar a melhorar daqui para frente e ter um futuro melhor. Porque nós sabemos, é, é, cada um, se fizer um exame de consciência, ver a sua vida hoje, você sabe em que você falhou lá atrás. Exatamente. Né? Porque a vida dá os sinais, É as nossas tendências, né? as nossas Né? tendências. E aquilo. E o antídoto, né, que a gente tem para tudo isso aí é a prece. Exatamente. E muitas vezes a gente está falando da prece e está falando também do oposto da prece, né? Que é as nossas vibrações negativas, né? A gente tem várias situações, as situações de política, por exemplo, né? Um tá no plano A, outro no B. E aí começa a discussão. E aí, Essas brigas, né? e aí aparece uma reportagem e aí a gente entra naquela sintonia de que o A ou o B tem que acontecer isso ou aquilo com ele. Aí a gente, é mesmo. Então, quer dizer, a gente dá força, Força, porque nossos sentimentos negativos também dá dão força. força. Se nossos sentimentos positivos são atendidos, a gente consegue alcançar as nossas preces, alcançar os nossos desejos, né?
com o sentimento, com a sinceridade, a simplicidade, nosso sentimento negativo também É a consegue, mesma coisa. porque fortalece, né, aquela situação nessas guerras, né? É, Então, vamos falar que o grupo tal tá errado, o grupo tal tá certo. Não, então o grupo tal tem que ser mesmo bombardeado. é, Aí nós estamos contribuindo para que isso para aconteça. aquilo. Para a morte, para sofrimento. Por que, que a gente não tenta se conectar a Jesus, que é a neutralidade, o amor, né, que ele vem nos ensinar, né, que é o perdão? Por quê? Né? Se nós falamos que somos cristãos, por que, que a gente não tenta ser cristão realmente? Né? É Essa que nessa é a hora que a gente dificuldade. precisa, né? Dificuldade para ser. Então, o finalzinho do item 22 vem falando assim: a prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, seja qual for a natureza deles. Não é um ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevardes a ele o vosso pensamento quando a felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade vos toca de leve a alma, ao dizerdes em pensamento, sede bendito, meu Pai? Não é um ato de contrição vos humilhardes diante do juiz supremo quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes, perdoai, meu Deus, porque pequei, por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para repartir a minha falta? Então, assim, o ato de prece, igual nós falamos, é o tempo todo no arrependimento, no sentimento de caridade, no ato da caridade, né? Não simplesmente de orar, de parar e orar, de falar, de repetir algumas frases, né? Mas simplesmente no sentir. Como a prece é sentimento, tudo que envolve sentimento do bem, em qualquer momento vai ser a prece, né? Como fala aqui, né? Pedir a Deus o perdão porque eu errei pelo meu orgulho, pela minha ignorância e humildade. Então, humildade, né? Simplicidade, reconhecimento e sinceridade com Deus, né? Então, a prece, para mim, é isso. É você ter, né, a humildade de reconhecer o seu erro, pedir perdão e não paralisar ali, né? Ação é você buscar reparação e seguir seu caminho, né? É essa que é a prece, né? É isso que ele espera de nós. Porque também não adianta eu reconhecer meu erro, ficar ali pedindo perdão, ficando pedindo perdão, perdão, perdão e não fazer nada, não movimentar, para tentar não errar mais, consertar o meu erro. Não é isso. Então, prece é ação, né? A prece é ação. A gente tem que agir. Errei? Ótimo. Como é que eu não erro mais? O que eu posso fazer para reparar o meu erro? É isso que a gente tem que fazer. Isso. É na hora que a gente socorre o alívio das dores do próximo, né? Nem que seja só na prece, né? Ou enxuga a lágrima do próximo quando a gente se depara com a situação, ou auxilia com material também, com, né, alimento, né? Mas com aquele sentimento de consternação, né? De amor, porque o irmão não está na situação que eu tô bem, almocei, eu tomei café, o irmão não tem. É. Então, assim, né, tem muitas, né, situações. E tem a questão também, a prece, quando a gente faz uma prece com, com as nossas vaidades, né? Prece pelo futebol. Você vai pedir, o cara chora e Ô, faz sinal da gente. cruz e tal. Aquilo ali é só infantilidade, É. né? Então não vai ter o efeito que ele quer realmente. Então, assim, tá trazendo, buscando uma coisa, um divertimento, né? Não É. é? É É, falta de entendimento, né? também É uma é. falta de entendimento das pessoas misturar as coisas, né? Porque não tem porquê. Não tem um sentido nisso. Isso, Não tem um exatamente. Onde é que sentido. está o sentimento? Então não Onde que eu vou tem. extrair o sentimento que nós acabamos de falar de conexão? Né? Sentimento de juntar com a turma e gritar com a taça na mão. É.
né? Isso aí não é sentimento, né? É um esporte. Eu tirei aqui uns pedacinhos aqui de falas do Emmanuel. Tem o livro A Luz da Oração e tem o outro livro também que eu tirei no finalzinho aqui, que é o Abrigo. Esse eu já li eles. Aí eu, para lembrar aqui um pedacinho, achei interessante. A prece não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo, de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo, com auxílio do qual superamos a ventania e a adversidade no rumo da bonança. Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico pela nossa incúria e pela nossa irreflexão no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar que nos revolve energias em favor de nossa cura. Não será uma prerrogativa indébita que nos isente da luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantirmos a resistência e o valor na tarefa de renunciação e sacrifício que nos cabe preservar. Não será outorga de recursos para os nossos caprichos pessoais sejam atendidos no jardim das nossas predileções afetivas. Contudo, será uma dispensação de forças para que possamos tolerar galhardamente as situações difíceis diante daquele que nos degradam, a sociedade e família, ajudando-nos pouco a pouco a edificar o santuário da verdadeira fraternidade no coração, em cujos altares amealharemos o tesouro da paz e do discernimento. Então, assim, a prece ela não vai nos isentar dos problemas que a gente vai passar. Eu vendo nessas leituras. A prece não vai nos tirar a culpa. A prece não vai nos tirar a dor. Então, quer dizer, falando humanamente falando, né, imperfeitamente falando, muitas vezes a gente quer tirar a dor, a gente quer nos isentar da culpa, a gente quer fazer uma prece para não ter mais dor futuramente, dor que eu falo moral, né? Eu posso passar por muita dificuldade, eu sei que nós vamos passar, mas aí eu vou fazer uma prece para que Deus não tire isso de mim. Não, pois justamente a gente está aqui justamente para aprender a passar por isso que a gente trouxe do passado, muitas vezes é provas e muitas vezes é expiação. Então, eu entendo que nessas falas que a prece ela é um poderoso arrimo de força, né? Para que a gente busque a inteligência, para que a gente desenvolva força, né? E para que a gente passe por qualquer situação, mas com suavidade, né? A prece, ela vai te dar suporte para passar Isso. por aquilo de uma maneira melhor. Isso. Né? Vai te ajudar o suporte para que você entenda o que você está passando, por que você está passando e a solução está ali na sua frente. O que você tem que fazer para que você não sofra mais por causa dessa culpa. Né? Ela vai te dar a luz no final do túnel para que você possa resolver a situação. Isso. No finalzinho que fala, não ouvides que a permanência da terra é uma simples viagem educativa de vossa alma no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá ao retorno aos braços do amoroso Pai de Deus. Então, quer dizer, é uma viagem educativa, nós estamos numa escola, nós precisamos passar. A gente só vai adquirir o diploma se a gente passar bem pelas provas, se a gente passar pela dificuldade. Não adianta a gente querer fugir da dificuldade, né? As dificuldades vão acontecer, né? Os momentos difíceis, momentos de luto, por exemplo, a gente perde um ente querido, é uma dor violenta. Triste. E a prece é o início de tudo, né? Acho que a prece na maneira mental, né, sentimental, ela é o início, ela não é só isso, não é só sentimental. Né? Eu acho que a prece unida à ação. Exatamente isso. Você prece, mas se você se vincula ao bem, trabalha pelo bem, busca oportunidade de fazer o bem,
É isso aí, gente. É a melhor prece, é a prece mais agradável. E as oportunidades, elas aparecem e muitas. E muitas vezes nós fechamos, né, a porta das oportunidades que nos aparecem. Muitas vezes a gente pede, 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 a oportunidade aparece, a hora que ela aparece, mas não é da forma como eu pedi, eu não quero. E ainda temos ainda muitas vezes uma coisa que eu acho triste. A gente não quer, não tem coragem. Quando a gente vê alguém que faz, a gente aponta o dedo e começa a criticar. Isso, A gente critica. isso, faz o contrário. Faz o contrário. Faz Ao o invés de você contrário. aplaudir, você se espelhar naquela pessoa, é mais fácil Faz o você contrário. criticar. E a intenção da prece é justamente a gente criar uma conexão perene, sempre conectado, né? Não que a gente vai virar um monge que vai ficar É. só em meditação, que a Só em meditação, prece a vida inteira. a meditação ela é necessária, a prece, falar da prece sentida no seu ambiente, né, no canto, com silêncio, tem que ter também. Mas no sentido da prece em conexão, é conexão o tempo todo, a gente precisa de ter, né? Eu falo que eu preciso de ter, eu não consigo, mas a gente precisa de buscar essa conexão direta com Deus, porque Deus não está num lugar, né? É. Deus está Tá em dentro de tudo. você. Deus está dentro de nós, É. tá em tudo. Deus está no fluido cósmico, É. né? Você olha para o irmão, tem piedade dele, é Deus. Às vezes eu falo assim que eu admiro muito os passistas. Porque às vezes você vai em determinadas casas espíritas, nossa, na hora do passe é uma falação. Ô, gente, eu admiro como que eles conseguem se concentrar, né, ali. Quer dizer, ali eles estão realmente em prece, em comunhão, porque o barulho está lá fora, não está atrapalhando eles. Eu acho isso bonito demais, porque é muito. As pessoas deveriam estar lá fora em conexão e não estão, né? E eles conseguem manter firmes, porque estão ali naquele propósito de se doar, doar da melhor maneira para que sejam instrumentos da espiritualidade, canalizar fluidos para que as pessoas recebam aquilo que elas precisam, né? Quer dizer, é uma senhora prece, essa doação que eles estão fazendo Isso. ali. É a caridade, é uma É uma, prece. é uma caridade. Então, É, é uma prece, assim. E nós deveríamos, né, que estamos do lado de fora, deveríamos ter essa caridade para com eles, né? isso. Mas a prece feita no coletivo, em conjunto, ela tem mais força, ela tem mais ênfase, porque está todo mundo com o mesmo sentimento, e aquele ali cria uma É, força e cria uma força também né, dá uma resistência, né? resistência. Tem um pedacinho do livro Abrigo, de Emmanuel também, que é a fala de Emmanuel, que recordemos o mestre da verdade, lembrar-nos-emos que a prece, a mais expressiva de todas, é socorrer primeiro a quem sofre conosco, entre a sombra e a penúria. Portanto, edificando a alegria dos outros, a divina providência virá cada minuto ao nosso próprio encontro, a envolver-nos a fé e perene alegria. Principal importância da prece, caridade. É, Caridade. Isso é a prece principal, é a caridade. A principal prece que a gente pode fazer. caridade é a chave de tudo, né, gente? Então a bandeira da caridade que a gente tenta levantar é uma prece, é a prece, onde começa tudo. Não podemos entender a prece como só meditar, pensar Algo mecânico, né? não, nem não sendo mecânico, não só como desejar, meditar e pensar, não, eu vou viver a vida inteira fazendo prece para o mundo, beleza, ótimo, mas ao nosso lado tem coisas acontecendo que A gente tá precisa precisando da nossa prece, que né? precisa da nossa ação, que é a É, prece também. é. Então, agir à nossa volta, meu filho, minha esposa, meu pai, ter paciência, ter tolerância, ou ser melhor para que a tolerância deles seja válida com a gente, porque a gente muito fala, não, eu tenho que ter paciência com as pessoas difíceis, não, mas eu também tenho que pedir para eles ter comigo, que eu também E posso nós ser temos que difícil, ter, nós temos que ter paciência com né? as pessoas dentro de casa, né, gente? Que é o pior. E é onde a gente mais tem E eles serem falta pacientes de com a gente. paciência, né? E a maior dificuldade que nós temos é isso. Nós Tem,
extrapolamos, tem hora. Eu estou vendo que o tempo já está perto. Tem a Não, prece de Cerinto aqui, dá tempo ainda? dá, dá. Tá. Eu vou fazer aqui a prece de Cerinto, que eu achei muito interessante, inclusive até para esse momento da. Sempre teve as guerras, mas nesse momento que ficou mais enfatizado agora, que a gente faz a prece para os algozes, né? Não pede para os sofredores. Claro que já as preces são para eles, mas nesse ponto aqui é interessante. É. A prece de Cerinto. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, um marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral, e isto basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem, suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos te julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhe furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram da angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas, anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem a tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. Do livro A Luz da Oração, os de Espíritos Diversos, por Francisco Cândido Xavier. E é interessante, né, que essa prece, porque a gente só faz prece, né, para as pessoas que a gente quer, que estão Sofredores, doentes, mas a os gente parentes. nunca pensa em fazer pelos algozes, né, porque eles é que precisam mais de prece do que os outros, Isso. porque eles estão mais afastados de Deus, eles estão mais sintonizados, né, com os planos inferiores. E nós tínhamos que fazer as nossas preces por eles, para que eles não sintonizassem nem não entrassem por esse caminho perigoso que eles vão entrando. Mas foi interessante você fazer essa prece, que eu acho É, bacana. e isso aí nos remete e inspira também a tentar fazer uma prece por um algoz, vou chamar de algoz, né? Por uma ofensa direta com o nosso íntimo, quando acontecer. Quando passar o momento, quando a gente conseguir, tentar fazer isso com essa pessoa, É. tentar perdoar, tentar, ou pelo menos pedir por ela para que Deus abençoe ela e abençoe a nós, que a gente possa ter sabedoria, discernimento e amor para poder lidar com essa situação, ou com aquela, ou com essa que possa acontecer com a gente, né? Muitas vezes vamos falar de situações que a gente vê, um assaltante vem e te leva as coisas, te fala coisas, tal, te deixa o medo, né? É difícil, mas né, tentar fazer uma prece. Tem um exemplo aqui do o Sr. Geraldo, né? Foi os 3 filhos, parece, É, foram assassinados e ele perdoou, ele faz prece todos os dias para esses irmãos que fizeram isso. fizer isso com o filho É, dele. é isso, acho que é isso que é o É se sentido, conectar, é o né? sentido dessa É, se prece. conectar. Bom, meus amigos, nós estamos chegando ao fim do nosso programa aqui hoje. E gostaria de agradecer ao Reinaldo, né, por esses Isso. esclarecimentos que ele trouxe. Muito obrigado, foi muito esclarecedor e assim trouxe, né, muito conhecimento para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu que agradeço, eu tô aprendendo,
eu peguei esse tema, eu achei muito interessante e eu preciso de aprofundar, porque eu preciso de fazer prece também, eu preciso de aprender a me conectar mais com Deus, né? E eu desejo que todos se encontrem, que possam se sentir melhor com a prece, possam encontrar as resoluções, conseguir o atendimento das suas preces. Bom, meus amigos, chegamos ao fim do programa. Programa O Cristo Consolador. Peço a todos que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio